Luiz Cláudio Bonassini da Silva, ilustre presidente dessa terceira Câmara Criminal e relator da presente apelação criminal. Meus cumprimentos ao douto desembargador Dorival Moreira dos Santos, ilustre revisor. Cumprimento também ao eminente desembargador Francisco Gerardo Souza, ilustríssimo vogal, representante ministerial de cúpula, serventuários da justiça, advogados e estagiários aqui presentes. Os meus cumprimentos. Essa sustentação oral, nobres desembargadores, se faz necessária pela gravidade da acusação e pelas penas que foram aplicadas ao apelante Silvani Alves Pereira, que eu represento. Estamos aqui, sem sombra de dúvidas, em uma casa de justiça. Vossas Excelências não são justiceiros, mas sim imbuídos de proferir justiça. E embora a defesa, embora este advogado, diferentemente de Vossas Excelências, não seja imparcial, porque como advogado constituído eu defendo o interesse da causa e da parte que me contratou, estou aqui também imbuído de justiça. Desde que eu deixei a minha residência hoje em Goiânia às 3h30 da manhã para vir falar a Vossas Excelências. A complexidade desse caso me leva a buscar essa sustentação oral de uma forma mais resumida, porque aqui nós temos questões afetas a erro improcedente, nulidades no processo, como também temos questões afetas a erro injudicando, que está diretamente ligado ao mérito da controvérsia. Preliminarmente, nobres desembargadores, e sem adentrar nas questões de nulidade de forma mais aprofundada, eu devo observar que o magistrado de primeira instância considerou, para fins de prolação do édito condenatório, os interrogatórios prestados pelo acusado Silvani Alves Pereira e pelo corréu Wender na fase policial, porque lá eles teriam confessado a prática delitiva deduzida na denúncia. Em juízo, porém, esses dois réus se retrataram cabalmente da confissão e narraram com clareza a prática de tortura por parte dos policiais, agressões físicas e psicológicas de toda monta. Vossas Excelências, como julgadores experientes, a bem da verdade, estão cansados de examinar alegações dessa mesma natureza. Só que aqui nesse caso nós temos uma particularidade. Embora não tenha moldura expressa na legislação processual de regência, por ocasião do auto de prisão em flagrante delito, deixou-se de realizar o exame de corpo de delito nesses acusados. Os policiais inquiridos em juízo afirmaram categoricamente que é praxe a realização desse exame, e Vossa Excelência sabe que esse exame é realizado sim em regra geral, mas não souberam explicitar por qual motivo que efetivamente naqueles autos não se procedeu ao exame de corpo de delito. A defesa sabe e está translúcido nos autos. Isso por si só acarretaria na presunção juris tanto de invalidade daquelas confissões. Mas não é só, nobres desembargadores. Estranhamente também, na fase inquisitorial, os réus foram ouvidos pela autoridade policial antes das testemunhas.
O artigo 304 do Código de Processo Penal explicita que no procedimento auto de prisão em flagrante, os acusados, os investigados, são inquiridos por último. O que não ocorreu no caso concreto. Após o depoimento do condutor, os corréus Silvani e Wender já foram interrogados e isso está documentalmente provado pelo horário de impressão e assinatura dos respectivos documentos que constam do auto processual. Os demais acusados, a eles foi garantido o direito constitucional do silêncio. Por quê? Porque foram ouvidos a posteriori, por último, como determina a lei, e além disso, estavam acompanhados de advogado, ao contrário dos dois primeiros. Mas a defesa não quer aqui discutir e não está aqui a discutir questões afetas à invalidade ou irregularidade do inquérito policial, porque é sabido e consabido que os elementos probatórios constantes de autos de inquérito policial servem apenas para instrumentalizar a persecução penal e a denúncia pelo Ministério Público. Não serve, por óbvio, para fomentar uma condenação, sobretudo se os demais elementos de prova constantes dos autos não seguirem nessa mesma direção. Porém, essas circunstancialidades que foram destrinchadas pela defesa técnica, tanto por ocasião das alegações finais, como por ocasião das razões de apelação, a meu sentir, devem ser analisadas com muito critério e com muita cautela por Vossas Excelências, porque demonstra, no mínimo, que naquelas circunstancialidades concretas houve algo de errado. Não se utilizou da metodologia lógica. Aí a defesa não sabe explicar por que isso não foi feito. Será porque um policial militar foi preso em flagrante delito, colocando no seu veículo substâncias entorpecentes e armas de fogo que havia sido apreendido em um veículo que estava abandonado numa oficina? Será que a polícia militar e os policiais civis, naquelas circunstâncias, não precisavam a todo custo encontrar os supostos proprietários daqueles entorpecentes, daquelas armas de fogo, para justificar a sua atuação? Me parece que essa resposta é a mais lógica e a mais consentânea com o estudo dos autos do processo. Como muito bem colocado pelo nobre defensor que me antecedeu, os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo não trazem de forma alguma qualquer segurança jurídica para se alçar um decreto condenatório, porquanto se revelam controvertidos, omissos, contraditórios e que efetivamente não embasam a acusação ministerial. Eu gostaria de fazer a Vossas Excelências, de forma bem sintética, algumas observações em relação a esses depoimentos. Durante a fase judicial foram inquiridas 3 testemunhas de acusação, os 3 testemunhas sendo 2 policiais e o senhor Enivan de Almeida Ferreira. O condutor do auto de prisão em flagrante delito e inquirido em juízo como testemunha, Jardes Diego, ele não teve, segundo o seu próprio depoimento, nenhum contato pretérito com os acusados. Tampouco foi ele, Jardes, condutor, responsável pela apreensão dos entorpecentes da arma. Inclusive, ele chegou a afirmar no seu depoimento, está registrado nos autos, aspas, o pessoal de Paraíso chamou o pedido apoio, afirmando que tinha apreendido uma grande quantidade de maconha. A testemunha não presenciou a apreensão desses entorpecentes. E ele afirmou, estando presente somente no momento em que a própria Polícia Militar deu voz de prisão ao sargento Lira, que estava desviando essa droga de um veículo que estava abandonado em uma oficina. Ele foi chamado a posteriori
para se dirigir ao Hotel Paraná, localizado na cidade de Chapadão do Sul. E lá ele disse o seguinte, que ele foi contactado por telefone, aspas, um pessoal estava passando perto do hotel, parece que viu 3 homens estranhos com roupas sujas, em um veículo Vectra, que tinha entrado no hotel para dormir, para descansar. Aí prosseguiu, e constataram que era o pessoal que estava dando apoio para o pessoal do golfe. Essas constatações, suposições, ilações fizeram com que o condutor mais o outro policial, Jardes, e o Glau, se dirigissem àquele hotel. Nada, absolutamente nada, como muito bem dito pelo defensor que me antecedeu, foi localizado com as pessoas que estavam no hotel. Nenhum tipo de objeto ilícito, nenhuma arma de fogo, nenhuma grama de entorpecente. Mas os policiais estavam imbuídos de um único propósito: encontrar um culpado daquela droga que foi desviada pelo sargento Lima. E ele disse em depoimento que eram os únicos que estavam no hotel e, como sabiam que tinham várias pessoas que tinham fugido e acharam que estavam envolvidos, os levaram. Eles tinham suspeito, então não poderia deixar ninguém para trás. Durante a audiência, o condutor efetivamente narrou que não reconheceu aquelas pessoas sequer como as que poderiam ter participado dessa empreitada criminosa. Por outro lado, nobres desembargadores, algumas questões se mostram importantes, porque o acusado Silvani Alves Pereira, por ter sido acusado da prática de vulneração do artigo 33 e 35 da Lei Antidrogas, do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, recebeu uma reprimenda de 19 anos e 6 meses de reclusão, quase 20 anos. Entre o mínimo e o máximo legal, o doutor magistrado utilizou exatamente a metade, entre o mínimo e o máximo legal. Só que não está evidenciado, embora ele tenha sido o único condenado pelo porte de arma de fogo, quem estava efetivamente dirigindo esse veículo onde essas armas foram encontradas. Nenhuma das testemunhas, evidentemente, fez essa constatação, porque os 2 policiais não participaram da diligência com a apreensão do veículo, eles deram suporte posterior à polícia militar, fizeram a diligência no hotel, onde não localizaram nenhum tipo de substância entorpecente, e efetivamente toda essa engenharia acusatória foi orquestrada a partir de supostas confissões obtidas de forma ilegal, com a prática inclusive de crime de tortura, e isso efetivamente não pode render e seja um processo penal de tamanha gravidade. O acusado apelante Silvania Primário, 38 anos de idade, pai de família, trabalhador, está com o seu direito de ir e vir cerceado há quase 18 meses. Essa situação não pode prevalecer, porque, repito, nós estamos aqui numa casa de justiça, e a justiça deve ser aplicada, e eu tenho certeza que será aplicada de acordo com os elementos de prova que constam do processo. Estou confiante nisso. Se Vossas Excelências assim não entenderem, pela absolvição, pela aplicação do princípio do indúbio pro réu, para não dizer a total ausência de provas, é obrigação desse defensor também pleitear a redução dessa reprimenda injusta, exacerbada, e que demonstra que efetivamente o magistrado Apó se distanciou em muito da razoabilidade, porque as balizas do artigo 59 do Código Penal foram totalmente atropeladas pelo julgador de instância singela. E uma reprimenda dessa monta
ainda que a quantidade de drogas seja elevada, data máxima vênia se apresenta injustificável para réu primário, com residência fixa, com excelentes antecedentes, pai de família. Com essas brevíssimas considerações, não podendo mais fazer uso da palavra em razão do tempo, nobres desembargadores, esse defensor clama a vossas excelências pela aplicação da justiça. Estou aqui hoje imbuído da aplicação da justiça. Agradeço vossas excelências pela atenção com a minha fala. Muito obrigado. Doutor Heriberto, para prolação do parecer. Senhor presidente, manter um parecer pelo não provimento. Mantido, então, o parecer pelo desprovimento do recurso. Bem, o processo da minha relatoria, inicialmente aqui eu cumprimento os doutores Rogério Brasil e Otto Lima Neto pelo brilhante trabalho hoje apresentado na tribuna.